Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Ó, gente, hoje tem um pouco menos de pessoas por causa da emenda de feriado. A gente tem que falar uma tarde mais cheia. Vamos ver se a gente consegue lá. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então o mais lindo trabalho que a casa pode nos oferecer. Todos são lindos, na verdade, mas quando eu falo mais lindo é porque hoje estamos aqui. Então é o mais lindo, não é? Então a gente tem que aproveitar cada dia. E quando vier no sábado que vem, estará sendo mais lindo e sempre mais lindo. E a gente aproveitando ainda mais essas oportunidades. Gente, porque quando nós estamos vindo para a casa de caridade, a gente recebe toda esta contemplação desses espíritos de luz, de Jesus, de José de Mococa, que é um mensageiro divino, um mentor da nossa casa, e a gente sai bem, na verdade, a gente vai para casa, a gente sai recuperado, a gente sai amparado. Eu sinto bastante isso, viu, gente? Eu vou para casa, eu me sinto bem, sabe? Nossa, como diminuiu as brigas em casa com a esposa, gente, é uma maravilha. É brincadeira. No trabalho também a gente começa a ficar melhor, na verdade, os nossos amigos, a gente começa a ter mais serenidade, a gente começa a ter mais paz, mais amor nos nossos corações, na verdade. Isso é em tudo. Até quando a gente perde, né, um ente querido que amamos tanto, a gente recebe esta notícia, às vezes para nós, claro, dolorosa, mas a gente recebe também de uma forma diferente. A gente muda o estágio de dor, né? Não se torna mais revolta, né? Começa a se tornar, na verdade, um estado em que entendemos do que estamos passando, porque também vamos passar, né? E nos reencontraremos, né? Então é isso aí, gente. Não vou ficar tomando o tempo da Sandra, que ela está me beliscando aqui nas minhas coxas aqui embaixo. Não ia contar para vocês, mas ela está me beliscando. É minha hora de falar, você fala muito, e é verdade, eu falei muito. Estou falando muito mesmo, está parecendo seu solo, né? Hoje a Sandra, como quase sempre, ela vai nos falar sobre o perdão, tá, gente? São lindas palestras dela. Ela fala sobre o perdão, uma coisa maravilhosa, porque é tão difícil perdoar, né? Como é difícil, né? Eu até hoje não consegui perdoar a Sandra, mas eu vou conseguir, tá, gente? Eu estou me esforçando. É brincadeira. Gente, falando em perdão, sexta-feira a gente teve o aniversário do Esmeraldo. E na quinta-feira a gente teve o aniversário da Sandra. Então ela vai nos passar, não somente... Cadê o bolo? Não trouxe bolo. Então, na verdade, ela vai nos passar as palavras dela e ela deve estar naquele contentamento danado, né? Porque ela está se rejuvenescendo, né? Então, está crescendo, evoluindo cada vez mais. Fica à vontade, Sandra, eu vou parar de te encher a sua paciência, tá bom? Fica à vontade. Boa palestra para você. É mais bate-papo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Não vou cumprimentar todo mundo, mas a gente se cumprimenta no finalzinho. E o Givanildo, quando soube que eu ia ter essa fala hoje, fala desse livro. Esse livro é do psicólogo espírita chamado Rossandro Klinger, que fala de perdão. Tem 5 histórias, chamadas As 5 Faces do Perdão. É um livro gostoso de ler, é um livro de cabeceira, é facinho e é acolhedor. E aí, pensando, como o Givanildo teve essa sugestão, falou, fala do livro, pega uma das histórias, e o Givanildo é o cara, o Givanildo falou, a gente tem que fazer. Então, hoje, eu gostaria de convidá-los para que a gente faça uma reflexão e mergulhe um pouquinho em uma das histórias. E essa história é a primeira do livro. O título dela é Perdoando a Pessoa Mais Difícil de Perdoar, Nós Mesmos. E essa história dá início aqui na cidade de São Paulo, numa empresa, no escritório de contabilidade. O personagem central se chama João Vitor. E essa história inicia falando de João Vitor, que está no escritório, trabalhando, e sai do seu local, do seu ambiente de trabalho, do seu posto de serviço e vai tomar um cafezinho. Quando o João Vitor chega para tomar um cafezinho, logo depois vem um amigo dele chamado Marcos, e João Vitor começa a falar o que normalmente ele fala diariamente. Volta a falar o que ele sempre fala toda vez que encontra os amigos, toda vez que está junto com a família, é reclamar do chefe Ricardo. A vida dele é um lixo por causa do chefe Ricardo.
É revoltante ver o que a vida dele se tornou. E é revoltante ver que após 15 anos trabalhando naquela empresa, na mesma função, no mesmo cargo, mas o pior de tudo é ter o Ricardo como chefe. O cara é um crápula, o cara é desagradável, é mal educado, não valoriza o trabalho de ninguém. E aí João Vitor contando para o Marcos, olha só Marcos, eu fiz uma excelente faculdade, fui um excelente aluno, me dediquei sempre fazendo o meu melhor e agora me encontro nessa posição, nesse trabalho, nessa porcaria de empresa. Só que muito pior que isso é sendo subordinado a um crápula, sendo subordinado a uma pessoa que simplesmente não reconhece o meu valor enquanto profissional, não reconhece a pessoa que eu sou. Se ele não quer me ver como pessoa, se ele não quer me ver fora daqui, que ele não é obrigado, mas que ao menos me valorize como o grande profissional que eu sou. Marcos, ouvindo aquilo, disse: João Vitor, quer saber? Eu gosto de você, cara. A gente se conhece há bastante tempo. João Vitor respondeu: Marcos, eu já sei o que você vai dizer. Eu te conheço há muito tempo e eu já sei qual vai ser a sua fala. Vai ser: João Vitor, tenha paciência. João Vitor, tenha tolerância. João Vitor, para de reclamar. E o Marcos disse: não. Hoje, a minha fala não é essa. A minha fala é: João Vitor, para de se fazer de vítima. João Vitor, levanta a cabeça e tenha uma atitude a seu benefício. Para de reclamar, cara. Nós trabalhamos juntos há tanto tempo e você só reclama. João Vitor teve um susto porque até então Marcos nunca tinha falado daquele jeito. Ele sempre falava com ele remetendo à tolerância, remetendo a essa sua visão não é completa em relação à situação, não é bem assim. Ficava perguntando de outras coisas, perguntando da família dele, como é que estava, como é que não estava, para ver se conseguia tirar João Vitor daquele mundinho, mas ele não queria sair. Ele podia fazer algum comentário, mas voltava para aquela angústia, para aquelas reclamações. E o Marcos disse: olha, você tem razão em relação ao Ricardo. Ele realmente é uma pessoa desagradável. Ele poderia tornar o nosso ambiente de trabalho melhor do que é, mas você precisa reconhecer que o Ricardo estudou mais, se dedicou mais, se esforçou mais. Aqui termina o nosso expediente, a gente levanta e vai embora, e o cara está sempre aí, trabalhando até mais tarde. É uma opção dele. Mas a gente há de reconhecer o esforço que ele também faz. E eu te digo mais, João Vitor. Você não só se faz de vítima, como você também é invejoso. E o cara teve um susto. Como assim invejoso? Que amigo é você que olha pra mim e fala que eu sou invejoso? Ele falou: eu sou um amigo que quer que você fique bem. Eu sou um amigo que te conheço há tanto tempo, te conheço intimamente e quero que você tenha uma postura diferente na sua vida. Por isso que eu estou te falando justamente em nome dessa amizade. A gente vai tomar um cafezinho no final de semana, às vezes no final do expediente, a gente vai numa padaria tomar um café. Você tem uma família, você tem 2 filhas e você simplesmente não fala delas. A sua fala é o quanto o Ricardo destruiu a sua vida. É o quanto a vida é injusta. É o quanto Deus não olhou para você. O quanto você simplesmente foi relegado pela vida. E o quanto você é injustiçado. Quando você comenta da sua família, são 30 segundos. E aí você volta para se lamentar novamente do Ricardo. Que tal se você virar essa chavinha? Parar de olhar para ele, tomar as rédeas de si mesmo e ter uma atitude diferente. A conversa terminou por ali.
Cada um foi para o seu posto de trabalho. Mas João Vitor ficou muito mexido, porque aquele amigo de tantos anos nunca tinha falado para ele com ele daquele jeito. Nunca tinha usado aquelas expressões. E aí, ele trabalhando, e em alguns momentos ficava pensando, será que ele não tem alguma razão nisso? Será que alguma fala dele não tem sentido? Será que o que ele está falando é porque ele gosta de mim ou é porque ele também é um sacana que eu nunca percebi? Não, aí o pensamento já ia novamente para o Ricardo, já ia para aquele chefe crápula, para aquele chefe inescrupuloso, já voltava o pensamento de o quanto ele era injustiçado, de o quanto a vida seria melhor se ele não estivesse naquele mundo, e trabalhando, e a mente ruminando aqueles pensamentos doentios, aqueles pensamentos de injustiça, de revolta, de raiva. O expediente estava chegando ao fim. Marcos passou perto da mesa dele para que eles fossem embora juntos. Falou, João Vitor, eu só quero te fazer um complemento no que eu te disse hoje. Você acha que o Ricardo é muito feliz, mas pense que ele fica também na empresa por tanto tempo porque ele tem um lar extremamente desequilibrado. Ele não tem um casamento feliz com a esposa, ele tem problemas muito sérios com os filhos, de vícios dos mais diversos. Não esqueça disso. João Vitor olhou aquilo, mexeu os ombros, porque a preocupação dele era com ele mesmo, com a injustiça que ele vivia, e aí separaram-se e foi cada um para o seu canto. João Vitor entrou no elevador para descer para o estacionamento, para buscar o carro, e lá no elevador, ele viajando, devaneando, lembrando daqueles sonhos que ele tinha logo que saiu da faculdade. Lembrando dos sonhos que ele tinha, das expectativas que ele tinha, do lugar que ele ia trabalhar quando ele saiu da faculdade, que ele imaginava, das roupas que ele ia vestir, das grifes que ele ia usar, do apartamento que ele ia comprar, do relógio que ele ia ter. Ficou sonhando com aquilo e de repente veio o sinal do elevador, que era a hora de descer. Ele voltou do seu sonho, olhou aquelas pessoas em volta, com certo asco, imaginando aquelas formiguinhas que trabalham um trabalho automático, sem prazer, sem vontade e por vezes sem raciocinar o propósito da vida, sem raciocinar o porquê daquilo. Será que aquelas pessoas eram infelizes como ele ou não? Quais seriam os seus cargos? Quais seriam os seus salários? Como seria a sua vida profissional? E assim, ele chegou no estacionamento. Foi lá pegar seu carro, mais um motivo de revolta. Não era aquele carro popular que ele sonhava. Ele sonhava com um carro importado, com o carro do ano, com um carro que fosse o último lançamento. Era aquilo que ele sonhava para a vida dele e mais, era aquilo que ele merecia. Entrou no carro, enfim, era aquilo que ele tinha e foi embora. Indo embora, pegou um trânsito daquele, sabe quando a gente já está ruminando uma coisa que não é legal? Tudo desanda mais, né? Pegou um trânsito, uma garoa aqui em São Paulo, que a gente sabe o que isso significa. Passou em frente a uma grande universidade e quando ele passou em frente naquele trânsito, ele lembrou o ano da formatura, o último ano de estudos, a comemoração com os amigos, os festejos, as expectativas do que seria a vida dele dali para frente, como as portas seriam abertas e como ele seria financeiramente feliz depois daquele momento. Mas não, na verdade ele estava ali. E o chefe era o Ricardo. Pior não poderia ser. Depois de tudo que ele viveu, 15 anos trabalhando numa empresa, numa empresinha de contabilidade e tendo Ricardo como chefe. Mas aí, no meio desse pensamento, no meio dessa reflexão, ele ficou pensando,
será que o grande problema na minha vida realmente é o Ricardo? Ou isso não veio um pouco atrás? Não foi um pouco antes? E aí ele começou a pensar e lembrou que o problema, na verdade, era um pouquinho antes da empresa. Não era o Ricardo, era ela. Era aquela namorada que ele tinha, que eles namoravam no finalzinho da faculdade. Que quando terminou a faculdade, ele e ela, com todos aqueles planos, ela simplesmente chegou e disse: estou grávida. O problema não era o Ricardo, era ela, que ficou grávida. Como se o filho a gente fizesse sozinho, né, gente? Como se o filho não precisasse de um casal. Como se o filho não fosse fruto de uma construção. Mas e quantas vezes na vida a gente se pega apontando o outro e esquece de ver a nossa contribuição, esquece de nos enxergar, esquece de ver que para o outro fazer aquilo eu tive que participar. De um jeito ou de outro eu tive que participar. Mas aí João Vitor descobriu a fonte dos problemas dele. Aquilo não era hora dela ficar grávida. Não era. Terminou na faculdade, iniciando uma carreira profissional que tinha tudo pela frente, não era a hora dela ficar grávida. Sabe, ele, que era um cara muito bom, ficou. Porque se ele tivesse pensado mesmo, ele tinha que ter ido embora. Tinha que ter ido embora para construir a vida dele. Ou então, quem sabe, por um instante ele pensou em aborto. Mas não, aborto não, porque ele, mesmo com esse pensamento, mesmo com toda essa vivência, ele amava as filhas. Tinham 2 filhas. Então, aborto não. Esse pensamento veio, mas já foi. E ele, um cara muito bom, ficou. Aborto nem pensar, que ele era apaixonado pelas filhas. Mas a esposa foi que destruiu a vida dele. A esposa. Não era Ricardo. Ricardo também estava destruindo, mas era sequência daquela atitude da esposa em engravidar. E assim, João Vitor chegou em casa. Imagina como é que João Vitor abriu a porta de casa. 2 filhas, uma de 15 anos, outra de 8, apaixonadas pelo pai. Assim como a esposa Ângela, que quando ele fazia a sua faculdade de contabilidade, ela fazia de pedagogia. Era uma professora apaixonada pela profissão. Sabe aqueles professores que passam pela nossa vida quando a gente está na 3ª série e que você chega à universidade lembrando, na esperança de encontrar alguém que faça tanta diferença na sua vida quanto aquela pessoa? Era a Ângela. Ela fez por amor, trabalhava por amor, vivia por amor. A profissão, a família, ao casamento, ao lar. Eis que João Vitor para o carro. A filha caçula já corre para a porta porque papai chegou. Ele abriu a porta e entrou, ela pulou no colo dele. Papai, você chegou, que coisa boa, e beijava, e abraçava. Ele pegou ela, colocou no chão e falou: filha, papai tá cansado, né? Papai trabalhou o dia inteiro. Tô cansado, tô suado, tô sujo. Depois a gente brinca, tá bom? Pôs a filha no chão. A família, percebendo aquela atitude, respiraram fundo, se olharam e perceberam que alguma coisa não estava legal. A esposa tinha feito o jantar, estava colocando a mesa, olhou João Vitor, percebeu a cena e falou para as filhas: filhas, vamos jantar todo mundo rapidinho, eu quero todo mundo na cama cedo hoje. A filha mais velha disse: mas mãe, hoje é sexta, amanhã é sábado. Ela disse: mas mesmo assim, eu quero que hoje vai todo mundo dormir cedo. A mais velha, que entendeu o clima, concordou, falou para a mais nova: a gente vai dormir daqui a pouquinho. E assim foi. Sentaram para jantar. A esposa tentava conversar alguma coisa com o João Vitor, que ele mal respondia, porque estava muito irritado. Antes do jantar, ele foi para a cozinha, ela foi também, perguntou se estava tudo bem. Ele falou: lógico que está, eu não estou aqui. Se eu estou aqui é porque está tudo bem. Assim foi o jantar na família. Terminaram de jantar, as crianças escovaram os dentes e foram para a cama. Daí ele e a esposa foram tirar a mesa. Ele tirava a louça e jogava na pia.
uma expressão quando a gente está irritado, né, gente? Quando a gente está irritado e a gente não raciocina e só multiplica aquela irritação, só ecoa na casa e por onde a gente anda. Assim foi. A esposa disse: João Vitor, o que está acontecendo? Por que você está assim? E ele respondeu irritado o que ela queria saber, assim como ela disse: por que você hoje está tão irritado? Por que você hoje está sendo tão grosseiro com a nossa família? Por que você está sendo até mal educado com as nossas filhas e comigo? Não aconteceu nada em casa? Foi o seu chefe Ricardo que novamente te encheu? Foi ele que fez alguma coisa que te deixasse dessa maneira? Por quê? Porque a vida de João Vitor era só reclamar do chefe. Era isso que ele fazia com tudo, com todos e em todos os momentos da vida dele. Ele disse também: mas hoje eu descobri e hoje eu entendi o verdadeiro motivo das minhas frustrações. Hoje eu entendi o porquê que eu tenho essa vida medíocre. Porque eu não tenho o carro que eu mereço. Porque eu não trabalho no lugar que eu mereço, eu não tenho o meu próprio escritório. Você sabe qual que era meu sonho? Eu queria trabalhar numa mega empresa. Depois eu ia sair, ia montar meu próprio escritório, ia viajar pelo mundo, ia comprar o melhor carro, todo ano eu ia trocar por um carro zero. Eram essas as minhas expectativas de vida. Mas você resolveu me engravidar, Angela. E levou os meus planos todos por água abaixo. E João Vitor falando isso na expectativa de que teria um grande conflito e ele ia poder colocar para fora toda a sua ira. Afinal, ele tinha encontrado o motivo das suas frustrações, das suas tristezas e dos seus dissabores. Finalmente ele tinha entendido. Ângela deu um passo para trás e disse: a sua vida é medíocre, porque a minha não é. Eu tenho tudo o que eu sempre quis na vida. Eu tenho uma família que amo profundamente. Eu tenho filhas que me amam e que me fazem feliz todo o tempo da minha vida. Eu tenho um marido que eu escolhi, que foi você. Tenho uma casa muito simples, mas que para mim é o melhor lugar do universo. É a nossa casa. Não tenho roupas importadas, mas tenho a roupa que eu quero. Eu não tenho o carro zero e o melhor carro, mas eu tenho um meio de locomoção que me leva para todos os lugares que eu quero. Eu tenho minha cozinha, tenho uma mesa linda agora com o jantar que eu acabei de preparar, com um amor e um afeto que não existe dinheiro que consiga pagar. Isso para mim, João Vitor, é ser feliz, mas se é a sua opção e se é a sua felicidade, nós podemos nos separar agora, sem problema nenhum, sem nenhum contratempo, sem desavença e sem desarmonia, porque independente do que façamos, nós sempre seremos pai e mãe das nossas filhas. E é em nome disso que a gente pode sim se separar. Eu vou sofrer porque eu o amo. E não imaginei que você sofresse tanto por conta do nosso casamento. Se é isso que você quer, eu concordo. Mas que vai ser sem desarmonia. Vai ser em harmonia, na verdade. Vai ser sem conflito. Vai ser sem briga. A gente precisa, João Vitor, ser feliz onde quer que estejamos. Juntos ou separados. Ouvindo isso, que não era o que ele imaginava que queria ouvir. Não é o que ele queria ouvir. Porque sabe aquele instante de desarmonia? Que no meio da nossa imaturidade, como diz a dona Heloísa Pires, nós somos crianças tolas. No meio da nossa imaturidade, a gente não quer alguém que nos chame de licença. A gente está ali para brigar, para fazer uma fogueira maior, para fazer um furdunço. A gente acaba buscando espaço para colocar para fora aquela
desarmonia que a gente tem dentro e que não sabe trabalhar e que não sabe silenciar, a nossa imaturidade de não saber chegar e dizer: hoje eu não estou legal, hoje eu estou irritada até comigo, nem sei porquê, só vou ficar quieta um pouquinho, que isso há de passar. Mas o nosso orgulho não nos permite fazer isso. O nosso orgulho nos chama para o confronto, seja com quem for e seja onde for. E o nosso orgulho, por vezes, nos leva a ter sonhos que são quase que inatingíveis. Por quê? Nesse momento da minha vida, nessa altura da minha vida, mesmo independente de idade cronológica, se eu vou sonhar agora em me tornar uma grande pintora, eu só vou me frustrar. Por quê? Porque eu odeio trabalho manual. Odeio. É um problema? Vou ter que me chicotear? Não. Só não gosto disso. Ponto. Tem gente que adora trabalho manual. Show de bola. A minha área é outra. E tudo bem. Eu quero trabalhar na NASA. Não entendo nada, posso correr atrás, buscar, aprender. Mas, vamos. A gente às vezes coloca a nossa felicidade em locais muito distantes. Muito distantes. Por vezes a gente acostuma a reclamar tanto do que não tem, do que acha que deveria ter, que esquece de enxergar o que está ao nosso lado. Em meio a essa conversa, em meio a isso tudo, em meio ao que o Marcos disse para João Vitor mais cedo, que mexeu com ele, tanto mexeu que ele procurou outro foco da sua infelicidade, em meio ao que ele ouviu da sua esposa, em meio a olhar as filhas, que naquela hora era para estar todo mundo junto e não estava, por conta do desequilíbrio que ele chegou em casa, deu um saculejo e parece que os neurônios voltaram para o lugar. Ele parou, pediu desculpas para a esposa, falou que precisava de um banho, pelo menos, para ver se ele conseguia ir voltando para o prumo, e se saía daquela irritação que ele entrou. Assim foi, ele tomou um banho e depois voltaram para conversar. Com o passar do tempo, a história é longa, eu tenho que resumir por causa do tempo. Com o passar do tempo, João Vitor, após conversas com a esposa, após conversas com o Marcos, que era um amigo de longa data, ele resolveu fazer um planejamento da sua vida. Para onde ele queria ir, onde ele queria chegar, e se trabalhar em cima daquilo. Fazer cursos na área que ele gostaria, se especializar naquilo. E acima de tudo, colocar as suas expectativas no seu universo. Eu não estou querendo dizer que a gente não sonha, a gente precisa sonhar. A gente precisa ter metas, precisa ter objetivos, precisa ter sonhos, precisa buscar, precisa crescer, precisa aprender, precisa evoluir em todos os aspectos da vida. A gente precisa sim trabalhar e buscar para ter o melhor carro. É lícito. É lícito. Eu preciso trabalhar e buscar ter a casa que eu sempre sonhei. É lícito. Mas a gente precisa aprender o valor que realmente as coisas têm. João Vitor vivia tão preocupado, se achando injustiçado por aquele chefe, que não conseguia perceber nada do que ele tinha. Ele não conseguia perceber família, ele não conseguia perceber nem amar o seu lar, as coisas que ele conquistou, a sua família, ele não conseguia. De tanto que ele vivia fechado naquilo que ele não tem. No carro do outro, na casa do outro. Por quê? Porque a gente muitas vezes fica imaginando que a grama do outro é muito mais verdinha que a nossa. A casa do outro é muito mais bonita que a nossa. O marido, a esposa do outro é muito melhor do que o meu.
Mas se a gente tivesse a chance de viver uns minutinhos só juntos, a gente ia perceber que não é exatamente assim. Mas a grande moral da história é o fato de João Vitor parar, observar isso tudo, fazer um planejamento sim na sua vida e recomeçar. Recomeçar. O recomeçar não é se tornar uma pessoa melhor para os novos amigos que a gente vai conhecer. Recomeçar é se tornar uma pessoa melhor para os amigos que a gente já tem. Reclamar menos, lamentar menos, ser mais solícito, mas também ser isso conosco mesmo. O perdão que a história fala é um perdão ao outro, mas é antes de tudo um auto-perdão. É um olhar-se com carinho, é um olhar-se sem punição, é um olhar-se sem castigar, e é um olhar-se dizendo, eu mereço ser feliz. Nós não estamos aqui com um carnê do tamanho do mundo para quitar, gente. Nós estamos aqui para aprender a ser melhores, mas nós estamos aqui para ser felizes e para fazer a felicidade daqueles que nos rodeiam. Eu só vou conseguir proporcionar algo de bom para aqueles que me rodeiam se eu buscar algo de bom primeiro para mim mesma. Então que na tarde de hoje a gente fique com a reflexão do João Vitor, das atitudes dele, ver onde que a gente se encaixa nisso. Não o outro, o que o outro faz, que o outro é um sacana, que o outro é um grosso, mas eu. Em que eu posso me construir? Em que eu posso ser melhor? Em que eu posso caminhar melhor? Mas acima de tudo, auto-perdão, auto-tolerância, auto-amor. Nós merecemos tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso. Nós merecemos o que houver de mais bonito sobre a terra, pelo simples fato de sermos filhos de Deus. O simples fato de sermos filhos de Deus já nos faz pessoas profundamente merecedoras. E tenhamos certeza, a grama do vizinho não é mais colorida, não é mais bonita. O nosso olhar que é torto. O mais belo, a melhor casa é a nossa. A melhor família é a nossa. Porque é naquele quadrado que a gente está para aprender. O meu trabalho não é com o esposo da minha amiga, é com o meu. O meu trabalho não é com o meu lar. Eu queria ter um sobrado de 5 andares, de 5, eu ia ser tão feliz. Não ia conseguir nem andar nos 5 andares. Depois a gente quebra o pé, não consegue andar dentro de casa, experiência, faz uma cirurgia de mioma, não consegue andar dentro de casa. Gente, sejamos felizes com o nosso universo. Sejamos felizes sim, mas busquemos construir algo melhor. Se quisermos uma casa maior, vamos atrás. Mas que o que nos faça feliz seja o que é imaterial, principalmente. Se a gente desencarnar agora, o que eu vou levar? Aquele carro? Posso até ir ao cemitério com ele, só. Ali ele fica, eu vou sozinho. Né? Não dá para ir além. O que eu vou levar se eu desencarnar agora? Só a vida que viveu. Só a vida. Só a vida. Só a vida, os bons sentimentos, os amigos, as preces. Ser lembrada por aquelas pessoas, olha, desencarnou, meu, e era tão legal. Poxa, a gente teve momentos tão legais juntos. Ou então ser aquela desencarnou, graças a Deus. Podia ter ido antes para dar sossego. Então é essa conta que a gente tem que fazer na vida. A gente vai encerrar, que eu não posso estourar o horário. Falando hoje de perdão. Não perdão. A fala de hoje não é perdão, é auto-perdão. Auto-perdão. Para a gente poder caminhar. Nossa, eu era exatamente igual a João Vitor, meu Deus, agora que eu percebi, ouvindo isso. Não é para se autoflagelar. Não é. É para chegar e dizer, eu era, não sou mais. Mas também não vou amanhecer uma santa, viu?
Chutava a canela de todo mundo, amanhã eu não chuto mais de ninguém. Mentira. Chutava de 10, vamos diminuindo, chega uma hora que vai chutar, opa, não pode mais. É assim. Se sair daqui achando que vou virar santo amanhã, vai se frustrar. Porque a nossa melhoria é paulatina. Nós nos construímos assim ao longo de muito tempo. São hábitos adquiridos. Para serem abandonados, leva tempo. Perdoemo-nos. Diferente de acomodação. Eu sou assim, vou ter que ficar assim, é o jeito? Não. Eu sou assim, não estou feliz e vou mudar. Mas sabendo que a gente tropeça, que a gente erra. A gente sente inveja, sim. Quando o sentimento vem, não é para se autoflagelar, é para dizer, caramba, eu achei que estava melhor, ainda sinto inveja. Para, acolhe esse sentimento e trabalha. Não serve mais para mim. Não está legal sentir-me assim. Vou fazer diferente, não consigo, vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda de amigo, de colega, de parente, de inimigo, de alguém. Porque tem muita gente boa ao nosso derredor. Os jornais falam que só tem terrorista no mundo. Assassino, não é verdade. O mundo é cheio de gente boa. É cheio de coisa boa. É cheio de coisas maravilhosas. Depende com quem a gente se conecta. Para o meu horário não estourar, a gente vai encerrar com uma prece. Falando de auto-perdão. O Robson adora, e o Tiago, quando a gente fala que vai fazer uma prece. Né, Robson? Uhum. Adora. Porque a gente vai fazer prece de pé, de mãos dadas, se tocando, se pegando, que eu sou baiana. Gosto disso. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma prece de mãos dadas. Uma prece falando de perdão, de auto-perdão, de autotolerância. A grama do vizinho não é mais bonita, a minha grama não é, mas é bela, maravilhosa. Bora, pode ir? Meus amigos, nessa tarde, falando, nessa tarde, ao qual falamos de auto-perdão, de auto-amor, de tolerância, de afeto, de harmonia, de amor ao próximo, mas amor a nós mesmos. Que encerremos essa fala falando, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Agora a gente encerra, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, José de Mococa, que essa prece eleve-se até vós e a nós que aqui nos encontramos, seja devolvida como uma grande chuva de pétalas de rosas, imantadas de muito amor, a benefício de todos nós, imantadas de muita harmonia, de muita paz, prosperidade e, acima de tudo, de perdão. Perdão, perdão, perdão é a tônica da nossa tarde. E encerramos com um abraço de quem perdoa o próximo e de quem perdoa a si mesmo. Bora? Nessa tarde, que a gente saia daqui hoje com o pensamento e com o sentimento. No final a gente dá um abraço para vocês dois. Espero. Hoje, que a gente saia na tarde de hoje com um sentimento, com um pensamento direcionado para o perdão. Não me importa o outro, se me detesta, se não me perdoa, se não me reconhece, o importante sou eu. O amor começa no nosso íntimo e é do nosso íntimo que ele se multiplica.
Que a paz esteja com todos nós. Que o perdão faça parte das nossas vidas e que essa seja a melhor tarde dessa encarnação para todos nós. Muito obrigada.